Olá, seja bem-vindo ao Estudo Bíblico. Eu sou o pastor Robson da Ondadura Joinville. Estou aqui com muita alegria compartilhando com você mais um estudo da Palavra de Deus. Aliás, estamos na quarta semana do tema Mesh. Estamos encerrando hoje o tema Mesh, a última mensagem, o último estudo desse importantíssimo tema para a nossa igreja. Na semana que vem, inclusive, nós vamos começar um tema novo. Você não pode perder, porque esse tema é sensacional. Um tema que vai nos ajudar a compreender muito sobre a nossa caminhada enquanto povo de Deus, o propósito que Deus estabeleceu para o seu povo nessa terra e a importância de estarmos completamente dedicados, empenhados em viver esses propósitos do Senhor. Então, espero você semana que vem o estudo bíblico e no estudo bíblico de hoje nós vamos falar sobre um casal excepcional, Zacarias e Isabel, uma história muito preciosa que fala sobre perseverança. E eu quero que você fique ligadinho aí, principalmente se você é casado, se você tem família. Nós vamos explicar para você como que é necessário perseverarmos na caminhada e o valor dessa perseverança. Mas antes disso, quero apresentar aí meu amigo Gustavo Kuipers, que vai também participar desse estudo bíblico. Sou o pastor Rob, olá pessoal de casa, sejam muito bem-vindos nessa última semana de tema Mesh, né? Foi um mesão aí bem conversado sobre esse assunto, diversos temas importantes, 4 histórias de casais muito especiais, hoje no caso é a última história, né? E eu tenho certeza que vai ser um texto bom demais, né? Um livro muito bom. A gente vai falar sobre o texto de Lucas. Enfim, daqui a pouco a gente vai introduzir um pouco mais esse livro. Mas é sempre muito especial. A gente escuta muitos testemunhos bons, né, ao longo do tema Mesh. A gente vê, né, tanto testemunhos bons no sentido de casais edificados, quanto também testemunhos bons e positivos de casais que precisaram ali remexer alguma coisa, limpar um pouco aquela poeira das conversas não feitas e tudo mais, e que o tema Mesh possibilita isso, né? A gente se tocar às vezes daquilo que a gente precisa corrigir, arrumar como família, porque nós cremos sim que a família é algo fundamental para a vida da igreja, para a sociedade como um todo, e a gente quer promover na nossa igreja famílias cada vez mais saudáveis, fortes, sólidas, bíblicas e que honram a Deus. Então, enfim, é um tema muito bom. A gente vai encerrar aqui hoje e semana que vem vai ser um tema maravilhoso que nós vamos iniciar. Talvez daqui a pouco, no final, se tu ficar até o final, a gente pode dar um pequeno spoiler assim, mas também estou bem empolgado para essa virada de chave. Mas vamos terminar o Mesh hoje ainda, que vai ser bom demais. É isso aí. Inclusive, alguns casais, aliás, alguns solteiros até comentam, né? Poxa, a gente tá no Mesh, mas a ênfase maior é casamento. Então, quem está participando do Mesh se torna um pós-graduado, um mestre, um doutor em casamento, antes mesmo de entrar no casamento. Você já aprende muito sobre a vida conjugal. É óbvio que no UNVT, né, pastor Gustavo? No UNVT, a mensagem é bem direcionada para os solteiros. A gente reinterpreta ali, né, o tema da semana para conseguir aplicar bem para a realidade do solteiro, de quem está namorando, de quem ainda não está casado, né, noivos até mesmo. Então a gente faz esse trabalho, tenta ter esse exercício ali de conseguir aplicar aquilo, mas também, mesmo uma mensagem de casamento, por exemplo, se tu pega o culto da família, né, ou aqui o estudo bíblico, que a gente vai conversar, vai falar sobre vários tópicos, é tanto importante, pensando em você um dia solteiro, se preparar para o casamento, para um relacionamento futuro, mas também a gente faz parte da vida da igreja, né, da comunidade de fé, e a gente é chamado a edificar uns aos outros. Então, até mesmo você solteiro, entendendo melhor sobre casamento, você pode ajudar um casal da igreja, você pode ajudar um irmão teu que está passando por alguma dificuldade, aconselhar ele, auxiliar ele, orar por ele, enfim. Então, até nisso é muito positivo, né, também para o solteiro, mas é óbvio que a gente faz aí um esforço no NVT para os jovens, para a gente conseguir aplicar o máximo possível a realidade deles, né? Maravilha! E vamos então para a nossa pergunta de hoje. Quais atitudes fazem parte de um tempo de espera? Preste atenção aí, você que tem esperado em Deus, esperado pelo casamento, esperado por um milagre no casamento, você que tem colocado diante de Deus necessidades, circunstâncias que envolvem a sua caminhada. Hoje nós vamos falar sobre esse tempo de espera e quais atitudes são essenciais durante esse tempo. Para nós estudarmos esse assunto, nós vamos para Lucas.
Lucas é um dos 4 evangelhos que foi escrita pelo médico Lucas, foi escrito por esse homem que fez um trabalho acurado, ele procurou em detalhes explicar a vida de Jesus Cristo. Inclusive, quando você lê o início de Lucas, capítulo 1, versículo 1 em diante, a primeira coisa que ele faz é deixar evidente que esse evangelho que ele está escrevendo é mais uma história sobre Jesus, como outros já haviam relatado, mas ele deixa claro que ele buscou evidências, ele buscou histórias, ele buscou até mesmo comentários de pessoas que conviveram com Jesus, que experimentaram aqueles momentos. Ele como que fez uma entrevista a essas pessoas para então saber detalhes, e é por isso que em Lucas você tem diversas histórias que não são citadas em nenhum dos outros evangelhos. Inclusive, a sequência que Lucas faz é completamente diferente, porque ele começa com a história da família do precursor do Salvador, aquele que veio antes de Jesus, que é João Batista. E a família de João Batista é a família de Zacarias e Isabel, que serão o exemplo ou o casal referencial para o nosso estudo e para a nossa reflexão nessa hora. Portanto, o que você tem em Lucas é uma história que é narrada sobre Jesus de maneira muito sistemática, muito organizada. Lucas se mostra um grande historiador e na sua abrangência ele também é profundo, porque ele traz detalhes que são essenciais para a compreensão da vida de Jesus e do seu propósito, como ele se cumpriu. E nós vamos enxergar o tempo de espera na vida dos pais de João Batista, o profeta João Batista, como sendo um exemplo, um modelo para aqueles que esperam em Deus e desejam viver os propósitos de Deus em sua vida. Também algo precioso dentro do Evangelho de Lucas é como ele é meticuloso, ele é cuidadoso, ele cita detalhes, desde detalhes históricos até mesmo nomes de pessoas, ele cita também lugares de forma muito clara, e isso tem uma influência muito direta para a compreensão do texto e até mesmo uma compreensão geral. Afinal de contas, ele escreve para um público que não era conhecedor de maneira geral, não era conhecedor dos costumes judaicos. Tanto é que ele explica algumas questões, como na história que nós vamos ler hoje. Ele vai explicar como funcionava o sacerdócio, o serviço sacerdotal. Ele vai deixar claro alguns meandros desse trabalho sacerdotal, exatamente para que o leitor que não tivesse familiaridade com Jesus, com os judeus, com a vida do israelita, esse leitor pudesse ainda assim compreender costumes e tradições que eram próprias do povo judeu. É muito legal porque Lucas, ele é um autor muito preocupado em comunicar essa mensagem a todo mundo, né? Então, é óbvio, ele tem um destinatário, claro, na carta, que a gente não sabe muito bem quem é, mas tem muitas especulações, que é o tal do Teófilo, né? Na carta não, do Evangelho. Mas, além deste destinatário ali específico que aparece, é muito claro que o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, que é Lucas Atos, né, uma obra em 2 volumes desse autor Lucas, tem como objetivo falar para todo mundo e deixar muito claro, com detalhes muito claros, quem é Jesus. É legal, né, que ele, como um pesquisador, então ele diz ali no início, na introdução, bom, eu estou pesquisando, assim como existem outros relatos, já outros evangelhos, eu também pesquisei com fontes confiáveis, com relatos de testemunhas oculares, conversei com muitas pessoas para reunir informações confiáveis a respeito de Jesus.
Mas a preocupação dele não está só em falar o que Jesus fez. Então isso que é legal, né? Ele escreve Lucas para falar sobre aquilo que Jesus começou a fazer e ele escreve Atos para dizer aquilo que foi dado sequência, então, a partir da igreja e da missão de Jesus com a igreja. E é legal que ele dá muitos detalhes, como o pastor Rob bem falou. E sobre a história de hoje, especificamente falando, é muito interessante você perceber, a gente não vai fazer esse paralelo, né, do capítulo 1 inteiro, mas é interessante você perceber que o capítulo 1 fala sobre o quê? Sobre o nascimento de Jesus. Mas em paralelo e numa quantidade impressionante de riqueza de detalhes, fala também sobre o nascimento de João Batista. Então é muito interessante perceber o paralelo de riqueza de detalhes entre Jesus nascer e João Batista nascer. E isso faz a gente perceber como João Batista, que é o filho aqui de Isabel e de Zacarias, é muito importante para a história que viria a ser dada na sequência, quanto importante para o cumprimento dos planos e dos propósitos de Deus, tanto na vida deles, mas principalmente no seu povo e através do seu povo e com a vinda do Messias. A gente vai ver como tudo isso está conectado hoje na história também desse casal, dessa família, né? É isso aí, vamos lá então para a leitura. Nós vamos começar com Lucas capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz o texto. Lucas capítulo 1, versículo 5. Quando Herodes era rei da Judéia, essa informação aqui é bem importante, nós vamos explicar por quê. Havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Bom, gente, vamos lá então compreender esse texto. A primeira coisa que chama a nossa atenção é que Herodes era rei da Judéia. Herodes o Grande. Herodes era um rei que ele era reconhecido como idumeu, porém ele veio para a Judéia e ele assimilou o judaísmo. De alguma forma ele colocou essa como sendo a sua religião ou como sendo a sua convicção. Ele assumiu isso para ter uma certa legitimidade diante do povo judeu. Além disso, Herodes, muito astuto, ele trabalhou na reforma do templo, na ampliação do templo e de fato o templo ficou muito belo, foi algo muito simbólico para o povo de Israel. Naquele tempo foi algo que chamou a atenção das pessoas. Por outro lado, no próprio templo, alguns historiadores mencionam que ele colocou uma águia na parte de cima como um símbolo do Império Romano. E isso já demonstrava o quanto ele tinha uma veneração ao Império em si. Ele tinha um reconhecimento superior à visão do Império do que aquilo que o judaísmo acreditava. Além disso, ele era um homem extremamente cruel. Com medo de que alguns familiares tentassem tomar o seu poder, ele mandou matar diversas pessoas da sua própria família. Herodes foi o homem que mandou matar os bebês judeus quando houve o nascimento de Jesus, e ele então ficou com receio desse rei dos judeus que havia nascido. Então você percebe que esse homem, ele era reconhecido como um grande líder que realizou grandes obras, até mesmo obras nos portos, obras que favoreciam comercialmente o povo judeu naquela época, naquela região. Porém,
ele estava mesmo era preocupado em manter a hegemonia do Império Romano e, acima de tudo, a sua posição e a sua condição como rei da Judéia, ou governador daquela região. Você tinha, então, nesse período, um governo que era corrompido, um governo ou um rei que estava sobre o povo de Israel, o povo de Deus, mas que não era alinhado àquilo que Deus desejava para o seu povo. E você tem como que um contraste mostrando Zacarias, um sacerdote que fazia parte do grupo de Abias. Naquela época, os sacerdotes eram divididos em 24 grupos e 2 semanas por ano eles serviam a semana inteira na adoração ao Senhor. O Zacarias fazia parte desse grupo específico que estava servindo nesse período que temos a história aqui mencionada. Inclusive, a esposa de Zacarias, que é Isabel, também era da linhagem sacerdotal de Arão. E algo chama a nossa atenção. No versículo 6 diz que Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. O detalhe é que, no contexto deles, além da corrupção que existia no governo político, havia uma corrupção dentro do templo. A aristocracia sacerdotal era uma realidade onde um grupo governava sobre os sacerdotes, era um grupo influente e era um grupo rico, um grupo que conquistava rendas através do sacerdócio. Consequentemente, no meio do sacerdócio judaico, você tinha muitos que estavam corrompidos. Por isso que Lucas faz uma distinção, colocando Zacarias e Isabel como sendo justos aos olhos de Deus e como pessoas que obedeciam cuidadosamente aos estatutos e mandamentos do Senhor. Além disso, há um terceiro detalhe aqui no texto, que eles não tinham filhos, pois Isabel era estéril. E ambos já estavam bem velhos. E é interessante até, né, Gustavo, nós pensarmos um pouquinho nessa questão da esterilidade, deles estarem bem velhos. Sim. É interessante porque Lucas aqui está fazendo questão de ressaltar essa característica, né? E tem um motivo de ser. Porque Lucas, ele quer colocar todos os detalhes necessários para que a gente compreenda como isso faz parte da vontade de Deus e de que forma isso toca as pessoas e toca o povo. Então, por exemplo, eles eram, né, da linhagem da tribo de Levi, eles eram sacerdotes. Se a gente for pensar lá no início da tribo, da tribo, e quando isso foi definido, que a tribo de Levi seria destinada a isso, a servir ao templo e tudo mais, ainda existiam poucas pessoas ou uma concentração menor, mas com o passar do tempo foi se aumentando, se proliferando, crescendo muito e teve que chegar a esse ponto, né? De ter que fazer divisão entre, olha, vamos dividir em 24 subdivisões, como o pastor Robin falou, para a gente escolher aqui pessoas para servir. Mas era uma obra muito importante de ser feita. E qual que é o ponto? Por que Lucas ressalta que eles eram realmente fiéis ao Senhor? Que eles viviam, de fato, a religião judaica da sua época com fidelidade, com honra, exerciam de uma maneira correta a fé e tudo aquilo que ela exigia. Por quê? Porque a esterilidade, na época, ela era vista como uma desgraça. E Isabel era uma mulher estéril. E uma desgraça não só do tipo assim, que ruim ser estéril, mas realmente como uma desgraça do tipo, você não tem a graça, você é desgraçado, você está sendo amaldiçoado por Deus ou algo do tipo. Então, era algo muito cruel e muito ruim na sociedade uma mulher ser vista dessa forma. E muitas vezes esse fato era conectado a pecados. Então, por exemplo, as pessoas entendiam que se a mulher era estéril, era porque ela tinha pecado, ela tinha feito alguma coisa muito errada, eles ali como casal tinham feito alguma coisa muito errada, estavam sendo castigados pelo Senhor. De igual forma, se alguém então engravidava,
era agraciado, recebia essa graça de Deus e podia dar continuidade à sua geração, à sua descendência. Então, sempre a esterilidade era vista dessa maneira, como uma desgraça, como uma maldição, como algo ruim e muitas vezes vinculado a como sendo uma consequência do pecado daquela mulher ou do pecado daquele casal. Então, se ele só falasse eles eram estéril ou ela era estéril, uma conclusão que poderia se ter é, bom, será que então eles eram pecadores do tipo assim, sacerdotes horríveis, desonravam o templo, estavam sendo amaldiçoados por Deus? Não estavam sendo amaldiçoados por Deus. E a gente pode se questionar, né? Mas como assim? Se eles eram fiéis, se eles eram bons, se eles serviam a Deus, por que então eles não eram abençoados por Deus com o filho? Por que ela era estéril? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, né? Sobre esse tempo de espera que eles tiveram que ter. Pensa quantos anos casados, tendo a clareza e a convicção de que, beleza, a gente não vai ter aquilo que é a maior bênção que a gente poderia ter como uma família, principalmente pensando na mentalidade daquele contexto, que era ter filhos. A gente está casado, está junto, serve a Deus, honra fielmente isso, mas não tem filhos. Então isso é bem interessante. Mas também é bem interessante perceber ao longo de toda a Escritura o quanto que mulheres estéreis, que foram então agraciadas por Deus com uma gestação e com um filho, tudo isso tinha como contexto e pano de fundo uma grande bênção que viria sobre o povo. Se você olha para o Antigo Testamento, Abraão com Isaac, ela era estéril e teve Isaac. A promessa que estava por trás daquilo era de uma grande bênção que viria para o povo. Se a gente vê isso acontecendo com Gideão, isso acontecendo com Samuel, por exemplo, uma grande bênção que viria para o povo. E aí então a gente olha aqui também, por que Lucas está colocando isso? Porque tudo isso narra que uma grande bênção está para vir sobre o povo. Dessa mulher estéril, dessa família que enfrentava essa dificuldade, esse período longo de espera, já na velhice, mas Deus tinha algo grande para fazer em meio a esse povo e Ele ia anunciar isso através de uma gravidez de uma mulher estéril, que seria então através do seu filho, aquele que prepararia o caminho, enfim, tudo aquilo que a gente ainda vai conversar um pouco hoje. Mas é maravilhoso perceber esse contexto e como que cada detalhezinho disso faz sentido na composição geral da história do que Deus quer comunicar da sua vontade ao seu povo. É isso mesmo. E fica aqui evidente, então, que a atitude que eles tiveram diante disso é manter uma vida piedosa. O contexto era desfavorável. Não importa. A atitude piedosa deles, a vida de rendição ao Senhor, demonstrando com seus atos como eles estavam comprometidos com Deus, é isso que acaba sendo ressaltado, porque eles permaneciam servindo no templo, eles permaneciam sendo fiéis aos princípios e aos mandamentos do Senhor. Eles não se dobravam àquilo que os outros viviam ou aos corruptos da sua religião. Eles eram fiéis ao Senhor. Versículo 11 então diz: Então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, seu Deus. Será um homem com poder, com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Aqui nós temos a vida que estava sendo experimentada por Zacarias e por Isabel. Qual era a atitude deles? Eles permaneciam fiéis dentro do templo servindo. Especificamente Zacarias, ele foi escolhido por sorteio para então ir entregar ou oferecer diante do Senhor o incenso. Era uma das demonstrações de que o povo de Deus estava orando e conversando com Deus. O incenso, ele era queimado diante do altar
como uma demonstração de que, ao subir daquela fumaça, as orações estavam sendo levadas até a presença de Deus. E por isso, quando o sacerdote realizava essa função, ele estava expressando publicamente o quanto o povo de Deus era comprometido em conversar com o seu Deus e apresentar ao seu Deus as suas necessidades, os seus anseios, aquilo que eles desejavam. E exatamente nesse contexto, quando ele estava à direita do altar de incenso, lhe apareceu um anjo. E o anjo que é? É um ser angelical. Geralmente ele vem com dois propósitos, ou para entregar uma mensagem divina, ou para executar juízo da parte de Deus. A aparição de um anjo geralmente tem esses dois objetivos. E nesse momento, então, Zacarias ficou abalado e assustado. Você imagine, pela beleza, pelo esplendor do anjo, a reação dele foi ficar abalado e assustado. Ele ficou embasbacado, de queixo caído, porque era uma visão grandiosa, é algo extraordinário, um ser angelical, e não era qualquer ser angelical. Nós vamos falar sobre essa pessoa depois, você vai ver isso claramente. Então, ele fica assombrado, mas as palavras que ele ouve do anjo é: não tenha medo. A palavra que o anjo lhe oferece é uma palavra de consolo, é uma palavra de descanso, principalmente porque ele diz depois disso: a sua oração foi ouvida. Quando o anjo diz que a oração dele foi ouvida por Deus, ele esclarece que Zacarias era um homem que apresentava diante do Senhor o seu anseio, que estava orando, pedindo ao Senhor que lhe desse um filho. A oração dele era por um filho e o anjo lhe diz: Isabel, sua esposa, ficará grávida e esse seu filho se chamará João. Detalhe, não só disse que ia ter um filho, disse qual seria o nome. E a partir daí, então, versículo 15, 14, você tem uma descrição daquilo que o filho dele, João, traria. Primeiramente, para o próprio Zacarias. João seria motivo de grande satisfação e alegria. Ou seja, seria um filho que traria prazer para o seu pai. Entenda, a oração que você fez foi ouvida e Deus vai lhe dar um filho que lhe concede algo muito produtivo, belo, muito valioso. Ele vai ser um filho que lhe trará satisfação e alegria. Mas não só você vai ser abençoado pela vida do João. Muitos se alegrarão com o nascimento do menino. E interessante, ele não disse que todos, tá, gente? E essa foi uma verdade. Muitos ficaram felizes com o nascimento do menino, porque ele seria alguém grande diante dos olhos do Senhor. E aqui então, Lucas começa a narrar algumas das características de João, segundo esse anjo: grande aos olhos do Senhor, nunca tomaria vinho nem outra bebida fermentada, e isso está relacionado a um voto ou a um compromisso de estar dedicado ao Senhor, como alguém que fazia parte de uma linhagem sacerdotal, alguém que desejava viver de forma separada para Deus. Não é um voto específico que estava lhe sendo imposto, mas ele de alguma forma iria compreender esse chamado para se abster dessas bebidas. Também diz que ele seria cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Olha que privilégio, né? Cheio do Espírito Santo ainda no ventre. Alguém que faria muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Alguém que teria o ministério do arrependimento. Voltar-se para Deus é o chamado arrependimento. E João,
ele estabeleceu o batismo do arrependimento. Interessante. Ele viveu à risca a mensagem que foi dita ao seu pai que ele traria para o povo de Israel. Versículo 17, será um homem com poder e o espírito de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. De uma forma muito evidente, o anjo fala sobre esse ministério profético, esse ministério de ser uma voz de Deus para o povo. O espírito e o poder de Elias faz uma referência a alguém que se levanta com autoridade para falar em nome de Deus e, consequentemente, realizar de uma forma direta atos que irão glorificar a Deus, preparando especificamente o seu povo para a vinda do Salvador. Por duas vezes, o que fica evidente é que o chamado de João está relacionado a voltar-se para Deus e voltar-se para a vinda do Senhor de uma forma direta, para que o povo se voltasse para Deus. E ainda faria o coração dos pais voltar para seus filhos e levaria os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos, mostrando o quebrantamento do coração, seja na relação familiar ou ainda para aceitar a verdade. Que descrição de filho, hein? Porque Zacarias estava pedindo só um filho. Aí o anjo vem e diz assim, peraí, deixa eu elencar aqui um pouquinho o que ele vai ser. Deixa eu mostrar qual que é o projetinho de Deus. Qual que é o projetinho de Deus? Boa, bem isso mesmo. Não, mas então, e eu fico pensando assim, esse foi um dia extremamente marcante para a vida de Zacarias. Muito marcante em todos os detalhes que estão acontecendo ali no texto. Por quê? O pastor Robin falou, né? Os sacerdotes eram sorteados ali para fazer essa oferta de incenso. Então pensa, muito provavelmente já tinha muitos sacerdotes. Tendo muitos sacerdotes, eles já se dividiam para trabalhar no templo 2 semanas do ano e no resto do tempo eles dedicavam a outras ocupações na sociedade. Olhando para tudo isso, muito provavelmente um sacerdote entraria apenas uma vez para fazer essa oferta de incenso ao longo da sua vida toda. E essa oferta de incenso era justamente feita na presença de Deus, né? No Santo dos Santos, num lugar muito especial do templo, num lugar extremamente importante do templo. E qual que é o ponto aqui? Ele é sorteado para lá. E outros sacerdotes também eram sorteados para isso. Mas ainda assim acontecia muito de muitos sacerdotes passarem a vida inteira sem terem tido o privilégio, a honra e a oportunidade de entrar no Santo dos Santos. Então Zacarias estava lá, estava na cara do gol, estava entrando lá para fazer a oferta. Enquanto isso estava todo o povo do lado de fora, numa postura de oração, esperando e aguardando que terminasse a oferta de incenso e ele voltasse lá para fora, anunciasse ao povo e abençoasse o povo para que o povo pudesse sair. Estava todo nesse contexto, algo extremamente maravilhoso, já era algo muito bom só nisso. E aí ele chega lá e ele se depara com o anjo. E a gente vê, né, ele se assustando, a gente pensa assim, nossa, mas por que ele se assustou? Mas se você olha toda a Bíblia, toda a Escritura, é bem comum pessoas se assustarem na presença de um anjo ou diante da presença de Deus. Tanto que é muito comum a seguinte fala, né? Não se assuste, calma, sou eu, sou eu falando, é o próprio Deus. A gente vê os discípulos se assustando com Jesus quando ele aparece ali em situações miraculosas e tudo mais. Então, é bem interessante a gente perceber isso, né? O quanto que a presença de Deus gerava realmente esse temor. Muitos se assustavam, muitos ficavam estremecidos, não entendiam o que estava acontecendo e ele dizia, não, calma, eu sou um anjo do Senhor, ou não, calma, eu sou o próprio Deus falando com você, enfim. Isso é maravilhoso da gente perceber. E é maravilhoso perceber também, por um lado, o quanto que Deus, mesmo em meio à nossa angústia, mesmo em meio às nossas dúvidas e mesmo em meio ao nosso sentimento de tipo assim, cara, será que Deus está me ouvindo ou não? O quanto que Deus está nos ouvindo, porque Zacarias e Isabel já estavam na sua velhice e nunca tinham tido um filho. E se o texto diz que Deus está respondendo uma oração e a resposta é dar o filho, é porque eles pediram a vida inteira por isso. Isso nos mostra, né? A gente pode pedir isso a Deus ou pode pedir algumas coisas a Deus e não necessariamente isso é uma desonra a Deus, muito pelo contrário, eles estavam como filhos de Deus, como sacerdotes, como servos de Deus, apresentando o seu desejo, a sua vontade ao Senhor. Senhor, me dá um filho, permite que a minha mulher engravide.
olha só que interessante isso, ao longo da vida inteira eles perseveraram nessa oração. E aqui Deus os respondeu, os atendeu. E é interessante que essa resposta vem com ordens de Deus, como o Rob bem disse, né? Vem com vários itens, um checklist ali do que seria. É o próprio Deus que fala para Zacarias qual que vai ser o nome do seu filho. E isso não era comum na época, porque é comum o pai dar nome ao seu filho, justamente também como um sinal de que ele, como pai, estava assumindo a responsabilidade de criar aquele filho, de conduzir aquele filho. Então é algo que daqui a pouco vai ser também até questionado, né, por outras pessoas, a gente vai ver isso também. Mas Deus aqui já diz, olha, o nome dele vai ser João, e João é justamente ser agraciado, receber a graça, o favor de Deus, e esse favor de Deus viria tanto para eles, casal, tendo um filho, quanto viria também para todo o povo, tendo aquele que prepararia o caminho do Senhor. E aquele que, então João, aquele que cumpre e dá sequência à profecia que Malaquias fez a Elias. A profecia de que Elias iria preparar o caminho para o Senhor, e agora João é aquele que cumpre isso e dá sequência a isso. Então é maravilhoso a gente perceber. E, gente, é muito interessante, porque esse texto traz um assunto rico do nascimento desse personagem de João, e a gente às vezes não tem muita dimensão do quão importante ele foi, mas a própria palavra diz que na sua geração não houve outro homem mais importante, mais relevante para aquele contexto do que João. Óbvio, né? O próprio Cristo que veio então e ele preparou o caminho. Lembra a semana passada que a gente falou sobre o fato de que tinha um tal de Apolo que estava pregando, e aí então Priscila e Áquila ouviram a pregação e falaram, cara, ele conhece só o batismo de João, não conhece de Jesus. Mas então, olha como foi relevante o batismo de João, como foi relevante o ministério de João, para que esse cara lá conhecesse esse e ainda não conhecesse o de Jesus, entende? Então, foi extremamente relevante. Tudo isso por quê? Porque Deus, ao responder essa oração, estava assim agraciando essa família. Mas a graça de Deus para essa família estava para muito além dela. Estava para os seus propósitos, os seus planos de salvação com o seu povo. Então, eles seriam agraciados, mas muitos outros seriam por meio daquilo que João anunciaria e do caminho que ele prepararia para o Senhor. É isso mesmo. Vamos continuar então, versículo 18. Olha o que diz o texto. Zacarias disse ao anjo, como posso ter certeza de que isso acontecerá? Olha a dúvida, a incredulidade, o medo. Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. O que você está vendo aqui no texto é Zacarias colocando as oposições. O anjo respondeu, sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles e perceberam por seus gestos e seu silêncio que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim e em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Maravilha, gente. Essa porção, ela começa com a dúvida, com a incredulidade de Zacarias. Como eu posso ter certeza de que isso acontecerá? E aqui tem Zacarias sendo fiel àquilo que ele enxergava, aquilo que ele tinha em suas mãos. Zacarias olhou para si mesmo e percebeu, eu sou velho. Aí ele olhou para a esposa dele. Ele não podia dizer que ela era velha, né? Porque respeitava ela. Então ele disse, ela tem idade avançada. E diante desse cenário de que ele era velho, ela tinha idade avançada, o que é que você percebe? Que Zacarias estava focado nos recursos que ele tinha disponível em suas mãos.
Ele ainda não tinha compreendido nesse aspecto da espera em Deus que as intervenções de Deus não dependem dos recursos que temos disponíveis. Aquilo que Deus quer realizar não está limitado ao que está em nossas mãos. E nesse momento, então, Gabriel lhe disse: eu sou Gabriel, ou seja, um dos poucos anjos que é nomeado dentro da Bíblia. E, por exemplo, Gabriel aparece lá em Daniel, conversando com Daniel, revelando mensagem do próprio Deus a Daniel. Todos que eram conhecedores da história do povo de Deus sabiam que Gabriel era um grande mensageiro. E ele mesmo declara aqui: eu estou sempre na presença de Deus. Ou seja, eu saí de lá e vim direto, é um sedex de Deus para você. Deus me enviou para te dar essa boa notícia. O que você está ouvindo agora não vem dos recursos que você tem, mas vem da voz do Criador de todas as coisas, que é quem faz a realidade acontecer. E nesse momento, então, Zacarias recebe uma correção, uma disciplina por parte do anjo, como uma demonstração de que aquela incredulidade seria corrigida. Ele diz: você ficará mudo até os dias que essas coisas acontecerão, porque você não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo devido. Ou seja, ainda não era tempo daquela palavra se concretizar. O tempo seria futuro, mas mesmo diante de algo futuro, era importante que ele entendesse que era necessário confiar nas palavras que o anjo estava dizendo. Ficar mudo nesse contexto foi a disciplina que Deus ministrou a Zacarias como consequência da sua incredulidade. E enquanto isso, do lado de fora, as pessoas estavam esperando e até olhando e pensando: uau, que demora, o que está acontecendo? Algo está acontecendo lá dentro. E quando ele saiu, então, perceberam que ele estava em silêncio, que ele não conseguia falar, e só pelos seus gestos entenderam que de fato ele tinha tido uma visão no santuário. Aqui você entende claramente que Deus falou com Zacarias. A incredulidade dele acabou vindo à tona, mas Deus, por sua misericórdia, manteve, inclusive, a disciplina vista nesse texto como um ato bondoso e misericordioso de Deus. Deus poderia ter fulminado Zacarias. Ah, seu incrédulo, então vou levantar outro. Mas Deus teve misericórdia dele, disciplinou em amor. E então Zacarias voltou para sua casa. E eu olho para esse texto e penso o seguinte: bom, se ele voltou para casa e a esposa engravidou, então, consequentemente, ele seguiu a vida conjugal e seguiu acreditando que Deus poderia lhe dar um filho. Ele não se esquivou da responsabilidade de fazer um filho, pelo contrário, ele e a sua esposa cumpriram aquilo que tinham na relação conjugal, a responsabilidade conjugal, e, consequentemente, Deus fez com que ela ficasse grávida. E, nesse contexto, Isabel declarou: o Senhor foi bom para mim em minha velhice. Ele tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Esse é um reconhecimento do favor, da bondade de Deus sobre a sua vida, mesmo em face a um sofrimento grandioso. Chegou o tempo de cantar, chegou o tempo de celebrar, de ser grato diante de Deus. Afinal de contas, o Senhor ouviu a oração e o Senhor, de fato, concedeu esse filho. É maravilhoso perceber nesse contexto de que os paralelos que tem com toda a Escritura, essa história deles. Até uma indicação aqui que eu gostaria de fazer, se você é curioso, se você gosta de ler a Bíblia, estudar a Bíblia e fazer paralelos, né? Faz um paralelo assim da história de Zacarias e Isabel
e depois daquilo que aparece ali com Maria, o relacionamento deles, as canções que eles têm de gratidão a Deus, faz um paralelo disso com a história de Eucana e Ana, ali em 1 Samuel, para você ver como que é legal perceber alguns elementos de paralelo, tanto ali na expressão de gratidão, nos hinos, nos cânticos, em tudo que está ali por trás. Mas outro paralelo aqui que eu queria fazer também é um paralelo de que como Deus gosta de usar algumas pessoas improváveis, e ele usa ao longo de toda a Escritura pessoas extremamente improváveis, e como que o ser humano é ser humano em várias dessas ocasiões. Seja lá em Abraão, séculos e séculos e séculos e séculos atrás daquilo que estava acontecendo agora, seja agora ali, onde ele já tem o templo, já tem uma estrutura de religião mais formada, onde ele é um sacerdote, está na presença de Deus. Abraão também duvidou, lembra daquilo que foi falado? Abraão também questionou, também não entendeu muito aquilo que o descendente que viria, afinal de contas era na velhice e tudo mais. Aqui também Zacarias então duvida, questiona, e a resposta de Deus é uma resposta que por um lado você pensa, mas será que é um castigo? Não, é pura graça. É graça de Deus alcançando ele, como o Rob disse, é uma disciplina amorosa e conduzindo agora ele, o coração dele, a família dele a essa finalidade, a esse propósito. E mostra que, de fato, eles confiaram nisso após essa ação. Por quê? Porque Isabel ficou isolada, fechada, ficou em sua casa, ficou mais reclusa por 5 meses ali, desde que eles souberam então da gravidez. Ou seja, esse período inicial ainda é um período em que a gravidez não está tão à mostra, a barriga não está tão grande, as coisas não estão tão desenvolvidas assim. Mas eles já tinham convicção de que aquilo estava acontecendo, de que aquilo estava sendo gerado, de que aquele fruto estava sendo gerado. E tudo isso serve tanto para eles e para a família deles, como eu já disse, mas serve também para o propósito dele final com Jesus e com a vida do Messias. Tanto que a primeira pessoa a saber dessa informação, dessa notícia, é Maria. Isabel conta para Maria, é a primeira pessoa a saber disso. E o testemunho do que está acontecendo com Zacarias e Isabel é também um testemunho que fortalece depois a recepção de Maria do chamado e daquilo que Deus tem a fazer. Tanto que Maria não questiona, Maria nem duvida daquilo que Deus pode fazer. Ela simplesmente diz, eis-me aqui, estou à disposição, Mas o que acontece é o quê? Essa história inicial de Zacarias e Isabel serve inclusive como testemunho para Maria ouvir, aquilo que é dito. Olha, nada é impossível para Deus. Deus pode realizar todas as coisas. Inclusive, lembra Isabel, estéril? Então, ela vai agora dar à luz a um filho. Então, é maravilhoso perceber como que Deus vai unindo essas histórias também, conectando os fatos e como que tudo, a princípio, é para a pessoa, A princípio é para a família. A princípio, eles estão sendo abençoados agora. A princípio, eles vão ter o filho. Mas como que tudo isso compõe, em última análise, a obra de Deus, a vontade de Deus e aponta para o próprio Deus e para aquilo que Ele está fazendo na história, Exatamente. E essa história que nós estamos contando, ela vai ser finalizada, pelo menos relacionada ao nascimento, no versículo 57. Olha o que diz o texto. Chegado o tempo de seu bebê nascer, Isabel deu à luz um filho. Vizinhos e parentes se alegraram ao tomar conhecimento que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela. Veja só, a alegria de todos por perceberem que ela teve um filho. Quando o bebê estava com 8 dias, eles vieram para a cerimônia de circuncisão. Queriam chamar o menino de Zacarias como pai, mas Isabel disse, não, seu nome é João. Então eles lhe disseram, não há ninguém em sua família com esse nome. E com gestos perguntaram ao pai como queria chamar o bebê. Ele pediu que lhe dessem uma tabuinha e, para surpresa de todos, escreveu, seu nome é João. No mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Toda a vizinhança se encheu de temor e a notícia do que havia acontecido se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos que ficavam sabendo meditavam sobre esses acontecimentos e perguntavam, o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Maravilha! É interessante aqui alguns fatos para nós encerrarmos esse texto. O primeiro deles é que o bebê de fato nasceu como foi anunciado pelo anjo. Ela engravidou e o bebê nasceu. Segundo, as pessoas de fato se alegraram com isso.
Terceiro, eles decidiram levar o filho para a circuncisão, que era um costume ao 8º dia, e dar o nome João como o anjo havia orientado. Até o Gustavo já comentou algo sobre isso, mas é importante ser enfatizado que geralmente o nome do filho, ele mantinha o nome do seu pai ou até do seu avô como uma demonstração da manutenção desse nome ou dessa família. E nesse contexto eles deram um nome João que nenhum dos familiares tinha, ou seja, um nome que era completamente diferente. Mas o nome João significa Deus é gracioso. E o nome dele já trazia uma mensagem que ele era uma expressão da graça de Deus. Sobre Zacarias e Isabel? Sim, mas sobre todo o povo de Israel e mais sobre todos os povos da terra, porque João foi uma graça de Deus como um precursor do Messias, o precursor do Salvador. E além disso também, as pessoas da sua vizinhança também ficaram com temor, uma reverência diante de Deus. E o reconhecimento deles era: a mão do Senhor estava sobre eles. Eles viveram o que viveram. Zacarias e Isabel, eles tiveram esse filho como uma expressão de que a mão de Deus estava sobre eles. E João nasceu porque a mão de Deus estava sobre ele. Lucas usa isso para demonstrar de maneira inicial em seu livro que o nascimento do precursor do Messias não foi um nascimento comum, mas foi uma obra milagrosa e extraordinária que veio da parte de Deus. Por isso, Isabel louvou a Deus, por isso Zacarias louvou a Deus, por isso as pessoas à volta louvaram a Deus, porque eles reconheceram que de fato Deus, Ele é poderoso para realizar atos extraordinários para surpreender o seu povo. Portanto, o que nós temos nessa história? Um homem e uma mulher de Deus, um casal de Deus, temente a Deus, que acabou tendo atitudes que foram essenciais para eles viverem os propósitos do Senhor, para eles receberem a resposta da parte de Deus. Quais atitudes? Vamos colocar aqui dessa forma: paciência, para esperar essa promessa de Deus. A mesma paciência Abraão não teve. Ele fez um filho por fora, né? Ele resolveu burlar o negócio, adiantar, tentar de outra forma. Se não dá certo com a minha esposa, então eu vou fazer com outra esposa. E você vê na história de Zacarias e Isabel que eles foram pacientes em esperar o tempo de Deus. Mas também eles foram perseverantes. E quando você vê essa perseverança, você percebe que eles continuaram orando, eles continuaram clamando a Deus, eles continuaram servindo a Deus, eles continuaram justos. Ao invés de dizer, não está dando certo que nós sonhamos como família, Deus não nos ama, vamos punir Deus, vamos nos afastar dos seus caminhos, vamos deixar de buscar a Deus. Não, eles foram perseverantes em Deus. E ainda, eles expressaram uma confiança no Senhor, como um sinal de que eles, de fato, estavam engajados, querendo aquilo que o Senhor tinha para eles. Essa confiança está demonstrada nesse ato de que eles viveram a relação conjugal, tiveram um filho e deram o nome que Deus tinha mandado dar como um sinal de que eles acreditavam que Deus faria na vida do seu filho aquilo que eles tinham ouvido do anjo Gabriel. E é muito legal esse detalhe do nome ser dado no 8º dia, porque era comum na época que o nome fosse dado no nascimento, logo no nascimento da criança. E o 8º dia, então, era o dia habitual de ser feita a circuncisão, né?
E a circuncisão era uma cerimônia pública e mais pessoas participavam daquela cerimônia e, por vezes, no momento do nascimento, não, né? E olha só que interessante, o fato do nome ser dado aqui no dia da circuncisão, no 8º dia, oportunizou com que este nome fosse dado em uma cerimônia pública, com testemunho público de mais pessoas. E isso serviu para testemunhar aquilo que Deus estava fazendo no meio daquela família, porque primeiro chega ali, né, Isabel cortando e falando assim, não, o nome é João porque, né, Deus falou. Aí criou-se aquele climão, né, será que vai ser isso? Então não, e Zacarias confirma, gente, é isso mesmo e tudo mais. Por quê? Porque Deus mandou, porque é da vontade de Deus que seja dessa forma. E por meio disso, então, a gente vê que a preocupação inicial deles realmente está em obedecer a Deus e é em obediência ao Senhor. Porque também, né, às vezes acontece essa tentação do tipo assim, beleza, eu orei tanto, fui abençoado, mas agora que fui abençoado, eu vou me apegar a essa bênção é minha e eu vou fazer o que quiser com ela. Não, eles foram abençoados com um objetivo ainda final, sim, eles serem agraciados, mas também tudo aquilo queria render a partir daquilo. Por isso que, na minha visão, o testemunho final dessa história, né, é um testemunho da fidelidade de Deus com as suas promessas, da fidelidade de Deus com o seu povo e com aqueles que o servem, né? com o seu povo, enquanto também pessoas que estavam ali clamando por ele. Por quê? Porque essa fidelidade é testemunhada tanto do nascimento, então, no nascimento e na mulher estéril, agora que tem filho, essa fidelidade é testemunhada e que alegria por isso, quanto também agora essa fidelidade do Senhor para com o seu povo e para com o seu propósito com o seu povo é testemunhada na nomeação do seu filho e no testemunho público que isso gerou também produziu, de que ele seria aquele que também prepararia o caminho para o Senhor. Isso é maravilhoso de perceber, é maravilhoso perceber o quanto que Deus usa histórias, usa famílias, usa propósitos aparentemente humanos, né? Bom, eles humanamente foram agraciados, agora tem um filho, algo bem humano ter um filho, enfim, que coisa legal. Mas tudo isso está por trás do propósito de Deus para o seu povo e para a história que ele teria construído ali em diante também com João. E um paralelo até que eu faço entre Isabel e Ana, que é a mãe de Samuel, ambas não podiam ter filhos, né? Ambas enfrentaram esse drama da esterilidade e ambas receberam um filho como um presente do Senhor. E quando receberam esse filho como um presente do Senhor, tiveram a compreensão de que não deveriam guardar esses filhos para si, mas deveriam criá-los para os propósitos de Deus. Exatamente. Samuel já foi levado com cerca de 3 anos de idade para o templo e foi deixado lá. E João Batista se tornou o profeta que viveu no deserto. E imagina, a mãe dele poderia ter, de alguma forma, tentado impedir isso. Mas ele cresceu, desde o seu nome ele já foi apontado e já foi direcionado para ser quem ele deveria ser. Exatamente como uma demonstração de que, por vezes, Deus ele permite ou até mesmo age, vamos aqui colocar dessa forma, para que não tenhamos o que queremos dentro das nossas forças, para que ao recebermos de suas mãos ou percebendo que de fato veio de suas mãos, possamos entregar a Ele de forma completa, sem medo, afinal de contas, Ele é o Senhor da vida e de tudo que nos entrega. Amém, exatamente. Bom demais. Gente, nós terminamos assim o tema Mesh de 2024. 2025 tem mais. Tem mais, glória a Deus. Teremos esse tema ano que vem também, se Deus quiser. Vai ser um tempo muito bom. Exatamente. Mas, gente, semana que vem nós vamos começar um tema... Vamos falar um spoiler aí pro pessoal. Vamos ver se eles descobrem qual que é o tema da semana que vem. Areia. Areia. Bah, agora tu entregou, mano. Tu acha que foi demais areia? Tem areia no Antigo Testamento inteiro. Meu Deus, agora ele aumentou o spoiler, gente. Areia, Antigo Testamento. Então, bah, que é isso, hein? Areia, Antigo Testamento. Bah, é muito, hein, Gustavo? Já deu. Entendi, não. Areia, Antigo Testamento. Vamos ver. Pode ser muita coisa, né? Deus criando as praias ali em Gênesis, né? Vamos ver. Pode ser. Ai, gente, e aí, o que vocês acham que vai ser o próximo tema? Vai envolver muita coisa. A conferência A Presença teve areia, né? Lembra? Teve areia também. Bah!
E eu ia falar uma outra coisa que teve na conferência de presença, mas eu ia entregar totalmente. Será que entrega? Porque se a sua presença não for comigo... Né? Meu Deus do céu. Pronto. Isso aqui é só para quem assistiu o estudo bíblico até o final. Ficou aqui para vocês, quem assistiu o estudo bíblico até o final, tudo isso, que é um sinal já claro